Imagine acordar amanhã e perceber que o mundo em que você vive já não é mais o mesmo. Cidades em caos, governos anunciando uma nova ordem global e todos sendo obrigados a carregar um sinal para poder comprar ou vender. Isso não é apenas ficção de cinema. É o cenário descrito há 2000 anos, no livro do Apocalipse. E hoje, mais do que nunca, essa profecia parece estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Antes de revelar cada detalhe dessa história, deixe-me te pedir algo importante. Se você ama Jesus e se acredita que a palavra de Deus precisa ser espalhada, deixe o seu like agora mesmo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Amém. Esse simples gesto mostra ao algoritmo que a mensagem precisa alcançar mais pessoas e pode ser a forma de salvar alguém que ainda vive nas trevas. Agora, feche os olhos por um instante e imagine a cena. Um homem idoso, preso em uma ilha solitária chamada Patmos. É tomado por uma visão avassaladora. Ele vê o céu se abrir, trovões, relâmpagos, e então uma besta surgindo do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta recebe poder de um dragão, e todo mundo, admirado, começa a segui-la. Esse homem era João, o último dos apóstolos ainda vivo. E sua visão se tornou o que conhecemos hoje como o capítulo 13 do Apocalipse. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: o que João realmente viu? Seria apenas uma metáfora? Ou ele descreveu com palavras antigas os acontecimentos do nosso tempo moderno? O texto bíblico diz assim: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas sobre os chifres, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, 1-2. Parece um enigma, mas e se a chave não estiver no passado, mas no presente? Muitos estudiosos acreditam que essa visão aponta para um sistema global de poder, um império que se levantaria no fim dos tempos, capaz de controlar não apenas nações, mas cada indivíduo. Você já percebeu como a liberdade humana está sendo reduzida? Hoje, cada compra que você faz, cada passo que você dá, já pode ser rastreado. Bancos digitais, moedas centralizadas, até mesmo chips implantados sob a pele já são realidade em alguns países. O que João viu há 2000 anos poderia ser a descrição primitiva de algo que nós chamamos hoje de controle tecnológico. E isso nos leva à segunda besta. Descrita mais adiante no capítulo 13, o texto sagrado diz: vi ainda outra besta que saía da terra. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Apocalipse 13, 11-12. Uma figura que parece ser religiosa, mas que serve a interesses sombrios. Ela engana multidões com sinais e prodígios, e então impõe um decreto, que todos recebam uma marca em sua mão direita ou em sua testa, de modo que ninguém possa comprar nem vender, a não ser aquele que tenha a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, e 16-17. Pense bem, hoje já se fala abertamente em moedas digitais controladas por governos. Você consegue imaginar um mundo em que, sem essa marca, você simplesmente não consegue comer? Esse é o poder do controle absoluto. Agora, eu quero ouvir a sua opinião. Você acredita que essa profecia já começou a se cumprir? Deixe sua resposta nos comentários, porque a sua visão pode abrir os olhos de muita gente que ainda não percebeu os sinais. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo, para não perder as próximas revelações. Imagine Roma, o maior império do mundo antigo. Na época em que João recebeu sua visão, o poder romano parecia invencível. Exércitos marchavam pelas estradas, o comércio fluía, e a religião oficial exigia que todos adorassem o imperador como um deus. Agora, pense na cena. Um cristão simples, vivendo em meio a esse império, era forçado a escolher entre adorar o imperador ou permanecer fiel a Cristo, arriscando sua vida.
João, exilado em Patmos, viu em visão o reflexo dessa perseguição, mas também algo maior, algo que iria muito além do Império Romano. Ele viu um sistema que se repetiria na história. O Apocalipse mostra que a besta não é apenas um governante, mas um poder que une política, religião e economia numa teia de controle global. E aqui entra um detalhe aterrador. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13:2. Isso significa que a força por trás desse império não é apenas humana, há algo espiritual, uma inteligência maligna que guia os passos da história. Agora veja a semelhança com os dias de hoje. Vivemos em um tempo em que governos falam sobre um sistema único, moedas digitais globais, identidades universais, e por trás disso existe a promessa de paz e segurança. Mas a Bíblia já nos alertou: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. 1 de Tessalonicenses 5:3. Quantas vezes na história a humanidade entregou sua liberdade em troca da promessa de segurança? Impérios sempre se ergueram dizendo proteger o povo, mas acabaram por escravizá-lo. Será diferente no fim dos tempos? E aqui vem um detalhe intrigante. A segunda besta faz grandes sinais, até mesmo fogo descer do céu. Apocalipse 13:13. Ela engana os habitantes da terra. Já parou para pensar como hoje sinais e maravilhas tecnológicos são capazes de enganar multidões? Imagens geradas por inteligência artificial, discursos manipulados, notícias falsas que parecem verdadeiras, hologramas que podem projetar qualquer coisa diante dos olhos humanos. O engano nunca foi tão sofisticado. E é exatamente aí que a marca da besta entra. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Apocalipse 13:16. Pergunto a você, se amanhã seu governo dissesse que só com um código digital você poderá comprar comida, o que faria? Talvez você pense, jamais aceitaria, mas imagine sua família, seus filhos com fome. Quantos resistiriam até o fim? E é por isso que Jesus alertou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Esse é um chamado não apenas para o futuro, mas para hoje, porque cada pequena decisão que tomamos prepara o nosso coração para resistir no dia em que a marca for imposta. Agora eu quero te pedir algo. Se você está entendendo essa mensagem até aqui, escreva nos comentários: eu resisto. Isso vai mostrar que você não tem medo de declarar sua fé, e vai inspirar outras pessoas a também se posicionarem. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque as próximas revelações que vou compartilhar vão aprofundar esse mistério do Apocalipse, e você não pode ficar de fora. Voltemos à visão de João em Patmos. Ele vê multidões maravilhadas, gente comum, reis e escravos, todos unidos em adoração à besta. Pense nisso, um mundo inteiro seduzido, não apenas pela força, mas pelo fascínio, porque a besta não conquista só pela violência, mas pelo engano. Hoje vivemos exatamente nesse dilema. As massas já não questionam, apenas seguem o que é apresentado em telas, notícias e discursos oficiais. As pessoas se curvam diante de sistemas, acreditando que são livres, quando na verdade estão sendo conduzidas. Apocalipse 13:14 declara: ela enganou os habitantes da terra com sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. O engano não é um detalhe, ele é a essência desse poder. Agora, olhe ao seu redor. Quantas vezes a humanidade foi guiada pelo engano? Promessas de riqueza, paz, prosperidade, que no fim resultaram em guerras, fome e escravidão. A besta, portanto, não é apenas um símbolo religioso, é o reflexo da corrupção humana quando unida a forças espirituais malignas. Mas há algo ainda mais perturbador. A marca da besta não é apenas um sinal visível, ela representa lealdade, uma escolha. Não é apenas tecnologia, é adoração.
E aqui está a pergunta que não pode ser ignorada. Em quem você confia? Nos sistemas humanos que prometem segurança ou em Cristo, que promete vida eterna, mesmo em meio à perseguição? Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. A besta oferece exatamente isso, um mundo inteiro, em troca da sua alma. E aqui eu quero abrir meu coração com você. Este canal existe para que mensagens como essa não sejam esquecidas. Se você acredita que precisamos despertar mais pessoas, compartilhe este vídeo agora mesmo com 3 amigos. Talvez essa simples atitude possa ser a diferença entre alguém cair no engano ou encontrar a verdade. Mas a narrativa de João não termina no terror. O mesmo livro que descreve a besta também revela um povo fiel, homens e mulheres que não se dobraram, que guardaram o testemunho de Jesus e a fé em meio à perseguição. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram a sua própria vida, mesmo diante da morte. Esse é o segredo. Não é sobre poder humano, mas sobre permanecer firme em Cristo. E agora eu quero fazer um desafio a você. Se você é alguém que decide permanecer fiel, mesmo quando tudo desmoronar, escreva nos comentários: eu sou do Cordeiro. Isso vai inspirar outros a se posicionarem junto com você e vai mostrar ao mundo que mesmo no meio da escuridão, há um povo que não se dobra. Mas cuidado, porque a história vai ficar ainda mais intensa. No próximo trecho, vamos revelar como esse sistema espiritual de engano já está em pleno funcionamento nos bastidores da economia e da política mundial. Não saia agora. O que você vai ouvir a seguir pode mudar a forma como você enxerga o futuro da humanidade. Agora chegamos ao ponto mais sombrio e, ao mesmo tempo, mais glorioso dessa história. A visão de João não termina apenas com a besta dominando o mundo. Ela aponta para o conflito final, a batalha decisiva entre luz e trevas. Apocalipse 13 descreve o sistema de engano, mas Apocalipse 14 revela a resposta de Deus. Enquanto uns recebem a marca da besta, outros recebem o selo do Cordeiro. Imagine a cena. De um lado, multidões marcadas, controladas, curvadas diante do sistema. Do outro, um pequeno grupo, em pé, firme, carregando um nome escrito em suas testas, o nome do Pai. E aqui está o mistério: um mundo inteiro seduzido pela mentira, mas um povo preservado pela verdade. Essa é a mensagem central do Apocalipse, não importa quão grande seja a escuridão. Sempre haverá luz. E essa é a escolha que você precisa fazer, porque cada like, cada comentário, cada palavra de fé não é apenas um gesto digital, é um sinal de qual lado você está. Apocalipse 14:12 declara: aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Esse texto fala de mim e de você, de homens e mulheres que no meio do caos decidem permanecer firmes. Mas a besta sabe disso e fará de tudo para que você se conforme ao sistema. Seja pela pressão econômica, pela perseguição religiosa ou pela manipulação digital. E é por isso que essa mensagem é urgente. Você precisa se preparar agora. E eu quero pedir algo de todo o coração. Se essa mensagem tocou você até aqui, não saia sem escrever nos comentários: eu sou de Cristo. Isso não é apenas um comentário. É um testemunho público, um ato de fé, um grito contra o sistema. E mais, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative o sininho, porque a série de revelações continua. Ainda há segredos escondidos que você precisa conhecer, e cada episódio vai abrir seus olhos ainda mais. Mas lembre-se, essa não é apenas uma história antiga, é o seu futuro, é o futuro da humanidade. Um mundo onde liberdade e fé serão testadas até o limite, onde a escolha entre Cristo e o sistema não será teórica, mas real. E quando esse dia chegar, que lado você estará? Jesus disse em Mateus 10, versículo 32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Hoje é o momento de confessar, hoje é o momento de decidir.
Eu quero encerrar com uma cena cinematográfica para você imaginar. As ruas em silêncio. Telas gigantes transmitindo a ordem mundial. Multidões recebendo a marca. E no meio delas, uma pequena chama acesa. Um grupo de fiéis em pé sem medo proclamando: só Jesus é Senhor. Esse é o retrato do Apocalipse, esse é o retrato do fim, mas também é o retrato da vitória. Porque mesmo diante do poder da besta, o Cordeiro vence, e todo aquele que está com ele vence também. Então eu te pergunto, e quero que responda nos comentários agora mesmo: você está com a besta ou com o Cordeiro? Se você ama a Jesus, não saia sem deixar escrito Amém. Isso vai ser o maior testemunho que você pode dar hoje. E não esqueça, curta, compartilhe e inscreva-se, porque juntos podemos acordar milhares de pessoas para a verdade. O Apocalipse não é o fim da história, é o início da vitória eterna.